Olá a todos que nos acompanham, esse é o podcast Show Desperdício e eu sou o Gabriel Errara, estou aqui Com Arthur Ramos. Ramona Gussieva. e a gente vai falar um pouquinho sobre o Show Desperdício, que está indo para a sua quinta edição. O assunto é sobre como conscientizar a população, as crianças, os jovens, a separar alimentos, conservar os alimentos, desde da semente até a casca. E o que vocês têm para falar sobre isso? Fala também sobre como que a gente pode reutilizar também os alimentos que... Igual você falou da casca também, reutilizar o que já foi utilizado e tal. Meio que conscientizar toda a população sobre essa questão de desperdício e contar também a nossa experiência de participar desse projeto, que nós já participamos de uma dessas edições aí, e contar um pouquinho sobre tudo isso aí. Exatamente, como mencionou o Gabriel, acho que é muito importante a gente ressaltar o nosso público-alvo, porque a gente tem na juventude, nessa nova geração, uma oportunidade de começar a criar uma sociedade já com essa ciência mesmo do quão é importante isso, tanto para o meio ambiente quanto para o nosso desenvolvimento de uma forma responsável. A gente fala muito sobre desenvolvimento sustentável, então acho que é fundamental para que a nova geração tenha contato com esse tipo de conteúdo para desenvolver um olhar crítico e até uma compreensão sobre um tema tão importante como esse. Então, eu não sei se a Ramona participou de algum, eu com o Arthur a gente participou de 2 oficinas, uma com o pessoal de nutrição e uma com a Angélica lá na escola Marizinha Félix. Na escola a gente ensinou mais ou menos como que funcionava, assim, a gente fez jogos, demos uma explicação, assim. Tipo uma aula mesmo, basicamente, com slides e tal, um bagulho. Pra turma do quinto ano, né? Isso, quinto ano. isso. E, assim, a gente foi bem recebido. Já na parte de nutrição, a gente botou a mão na massa. Sim. Vimos as crianças da mesma escola preparando os alimentos, a galera de nutrição acompanhou, explicou. Foi bem legal. Ramon, você teve alguma experiência? Então, nessa questão, eu acho que eu tive outra temática. Mas eu tenho um conhecimento disso, porque na época que eu estava do outro lado, na minha época de ensino fundamental, que também foi aqui em Volta Redonda, na rede pública, a gente tinha diversos contatos. Eu até me lembro uma vez que o SAI promoveu uma ação explicando sobre como a gente podia usar a água da chuva para regar plantas, umas coisas assim, era bem bacana, porque a gente usava potinho de danoninho usado para plantar os feijãozinhos, depois a gente trocava eles, então assim, são projetos que a gente vê ao redor aqui de Volta Redonda, que são muito importantes para que a juventude mesmo vá crescendo com um olhar sustentável, com esse senso crítico. E acho muito bacana vocês terem ido na escola, porque, como vocês disseram, são alunos, são crianças do quinto ano, por volta de 10, 11 anos, que estão começando nessa trajetória na sociedade e que já vêm com esse conhecimento. Então, acho que é muito importante. Arthur, o que você pensa assim? Qual das oficinas você gostou mais? Ou o que você achou? Então, obviamente, igual o Gabriel, eu participei da visita à escola e dessa oficina na nutrição. Eu achei bastante interessante a da nutrição, porque a gente acompanhou mais de perto a mão na massa, da parte prática em si. E foi muito interessante, assim, fizeram pratos bem bonitos, eu lembro na época e tal. A gente, como no nosso curso de jornalismo, a gente documentou tudo, entrevistou os alunos fazendo as receitas, os professores, os próprios alunos da nutrição também explicando as coisas e tudo mais. E, enfim, ficaram bem gostosas também as receitas, então achei bem interessante, fez uma matéria bem legal sobre. E na escola também foi bem legal, tipo, ter essa experiência de contato com as crianças e tal, ensinar para eles um pouco da importância, né, de você reutilizar os alimentos e tal, evitar desperdício, né, obviamente, como o próprio nome já diz. Então, mas eu acho que se eu fosse dizer um favorito, eu diria que foi a oficina da nutrição mesmo. Muito bacana isso, porque a gente começa também a crescer no sentido saudável da coisa, né? A gente vai tendo acesso a receitas, a alguns pratos que tem esse lado positivo. Eu acho isso muito bacana, porque querendo ou não, hoje em dia é tudo muito corrido, é tudo muito fast food, é coisa dinâmica, comer um sanduíche, um pastel, algo muito prático, assim, pra não gastar muito tempo. E às vezes a gente acaba conhecendo alguma receita que não é tão difícil de fazer, às vezes é bem simples e que acaba sendo uma opção saudável para esses momentos de lanche rápido. Não, com certeza. A gente está falando das crianças que tiveram, mas eu acho que é uma experiência muito boa para a gente também. Porque, por exemplo, assim, igual o Ramon, você falou que teve lá na sua escola. Na minha escola eu tive muito pouco contato sobre esse tema. Assim, claro, a gente sempre vê coisas assim, tipo, não desperdício ou coisas, mas na minha escola eu tive pouco. Então eu aprendi muito aqui. Sim. Vendo as crianças, eu com o Arthur, a gente estudou sobre o tema para poder dar uma aula. Sim. A gente jogou jogos com elas e é legal, porque além das crianças verem, a gente aprende muito. Bastante, e igual você falou, a gente aprende a cozinhar, e ficou muito gostoso.
quando a gente provou aqui, é bom até por essa área, sabe? Da gente também aprender, porque não é porque a gente já tá maior que elas que a gente sabe de tudo. Também não. Sim. Também tá aprendendo sempre, né? E isso é muito legal. Mas você tirou algum proveito? Eu acho que, assim, não utilizei muito, mas, pô, aprendi receitas lá que com certeza, assim, não, podendo fazer, posso fazer em casa e tal, tranquilamente, receitas bem gostosas, como eu falei. E também questão teórica mesmo, de aprender a não desperdiçar as coisas e tal, foi bem produtivo mesmo, sabe? Pô, eu vou fazer uma troca com vocês aí depois, que eu quero saber se essas receitas são boas mesmo para os momentos de larica na madrugada. Tem umas que são... Um que eu guardo pra minha vida é o de casca de banana, o bolo. Sim, ficou muito bom ficou também. Gostoso. E, tipo, tu não espera fazer um bolo com casca de banana e ficar gostoso. Sim, já tem até um pré-julgamento, né? De, nossa, Sim. comer casca de banana deve ser horrível. Não, Você pega e joga fora quando você comer banana, então Isso é você não joga fora a casca e faz um bolo com aquilo e fica gostoso. Sabe? Você acha que o que serve é a fruta em si, mas não. Igual o Gilberto conversou com a gente viu... Nossa, até a semente que a gente não dá nada, às vezes, transforma em muita coisa, sabe? Sim. Tipo, e até cascas, assim, você pode levar ao forno, vira um biscoitinho, vira qualquer coisa. Mais crocantezinho assim. Exatamente. E às vezes é rápido e é prático, saudável. Né? Rápido, Sim, prático e saudável. Eu me lembro numa dessas consultas, assim, com um psiquiatra no auge da ansiedade, assim, na época de pandemia, que falaram pra mim que semente de abóbora dava pra você fazer nela um processo lá pra ela ficar meio tipo um chips mesmo. Nossa, eu comi muita semente de abóbora. E assim, algo que eu, antes de conversar com a psiquiatra, não fazia ideia que dava pra comer. E é bem gostoso, assim. Então tem várias questões que a gente vai abrir na mente. E claro, com auxílio de um profissional, no caso da nutrição, ter um nutricionista do lado pra orientar tanto a questão de como fazer, mas também da tabela nutricional, pra gente ter noção assim, do quão bem isso faz pra saúde, das vitaminas que tem, etc. Eu acho isso muito bacana. E também a gente pensar que são crianças, né? São jovens que já vão tendo esse repertório. Então é bem bacana olhar por essa ótica. Eu sempre vou educar desde sempre, desde cedo, né? Nas crianças e tal. Tipo, pra elas já ficarem com essa mentalidade, assim, desde muito nova. E assim, ainda mais a FOA cuidando do local que está... Geralmente essas crianças também não têm muito acesso à informação rápido, de forma bacana, assim, às vezes. Então, isso também, para transformar isso, porque às vezes em casa mesmo os pais não sabem, elas levam isso para casa. Sim. Pô, a gente entrevistou várias crianças assim que falaram que utilizar essas coisas em casa, e isso foi muito legal de saber. Estavam bastante animados lá. Estavam muito animados. Principalmente depois que vê que para e come, assim, eles, nossa... a receita, que realmente ficou gostoso. Nossa, várias pessoas falaram que iam fazer em casa, e ia ser muito bom. E a gente perguntando também, vocês jogam fora? A maioria joga, né? É muito difícil, mas é muito legal esse cuidado também de passar para essa molecada, assim, sabe? E pra mim é isso que ficou. Por isso que eu adorei, assim, a gente conversou com o Gilberto no pós, assim. É legal você participar de um evento como esse, sabe? Igual a gente, sei lá, não gosta muito de falar em público, mas depois que você vê que é só criança, assim. Sim, é mó legal. Vai se soltando, vai entendendo, vai falando tranquilo, é bem legal mesmo, de verdade. Mas nunca teve experiência com criança assim, Ramon? Poxa, não. Assim, criança não. Mas eu, como falei da semente de abóbora, eu lembro que na época da pandemia a gente tava explorando, assim, o mundo trancado dentro de casa, né? Sim. Porque foi pelo menos um ano ali de todo mundo absolutamente trancado dentro de casa. Sim. Então, assim, eu lembro que começou a ter muita live, eu assistia muito conteúdo, assim, ao vivo. E tinha umas coisas, assim, de receita, de dieta, porque, querendo ou não, na pandemia, eu acho que todo mundo, né, ganhou um pouco de peso, porque tava trancado em casa, com ansiedade, sem fazer nada. Então, teve boas saídas, assim, pra mim, nesse sentido. E eu acho que é muito importante todo mundo que está ouvindo, de alguma forma, buscar esse conhecimento, seja pesquisando no Google, seja ouvindo podcasts ou profissionais, ou entrevista de nutricionista, porque no dia a dia mesmo, de alimentos que a gente consome no dia a dia, por exemplo, vocês citaram a banana, tem a casca dela que dá para ser usada, então você vai acabar conhecendo alguns alimentos que têm esse outro lado e vão te dar um norte, assim, diferente de receitas e de coisas mesmo para você consumir. Pode até virar um hobby, querer cozinhar, poder cozinhar com um negócio mais básico assim, talvez depois partir para algo mais complexo e tal. Por exemplo, assim, eu comi coisas que eu nunca imaginei, bolo com casca e suco da tala da folha de couve. Sim. E tava muito gostoso, assim, sabe? Tá, tudo bem São gostoso. coisas que a gente não passa na cabeça. A gente limpa a couve, pega só a folha, assim. Espera que vai comer isso na vida. Mas foi muito bom o aprendizado, sabe? Ficou um negócio
tanto que você passa e tanto que você fica, assim. Tanto que, assim, já faz... Esse da nutrição, acho que tem 1 ano e meio, 2 anos, Por aí, não sei. deve ter uns 2 anos. Ficou até hoje, Sim. marcado, assim, Esse foi o e é primeiro que a legal. gente foi, né, depois, acho que um ano depois a gente foi na escola. Isso, Também, eu acho que foi isso. Algo assim. E você vê pela Ramona, ela aprendeu um negócio na escola que ela levou sim, também sim, pra leva vida. até hoje. Até hoje. Exatamente. Mas e gostaram do papo? Como que foi? Como que vocês se sentiram? Eu acho que esse papo foi a casca da banana. Não tinha uma expectativa tão grande assim, mas foi muito maneiro. A gente Entendi. enrolou bem no sentido de passar pra audiência, passar pra quem tá consumindo o podcast essa nova possibilidade, né? Esse novo oceano de questões que a gente pode explorar, seja de nutrição, seja de desenvolvimento mais sustentável, de utilizar coisas que a gente não estava considerando. Então, acho que foi bem bacana nesse sentido. E pra você, Arthur? É bom até pra gente também, pra gente poder relembrar dessas coisas, que a gente, como eu falei, já tem mais de ano que a gente passa pelas oficinas, às vezes acaba pela rotina do dia a dia, esquecendo alguma coisa e tal. É bom pra relembrar, tipo, ver que realmente, pô, tem muita coisa que você pode utilizar do dia a dia que você não usa, tipo, pra alimento, tal, pra não desperdiçar. Então é bom, tipo assim, dar uma relembrada nisso, tipo, saber que dá pra fazer com essas coisas com comida também. Sim. Então, ficamos por aqui. Esse foi o podcast Show Desperdício. Abraço, até o próximo episódio. É isso, gente. Obrigado. Valeu.